Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. Adianta orar? No dia 18 de abril de 1857, veio a público a doutrina dos Espíritos, trazida através da missão bem cumprida pelo senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido posteriormente a esta data como Allan Kardec. E o senhor Allan Kardec inicia a doutrina dos Espíritos fazendo a pergunta: que é Deus? E a resposta dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas se Deus é a inteligência suprema, se Deus é a causa primária de todas as coisas, inclusive da nossa existência, se tudo sabe, se tudo vê, por que pedir? Por que orar? Por que fazer uma prece? A pergunta provocativa que aí está visa exatamente trazer esta reflexão para que nós, ao sairmos daqui na noite de hoje, tenhamos uma resposta, cada um de si para consigo, mas para que tenhamos uma resposta para esta pergunta: adianta orar? E Kardec trata desta questão em O Livro dos Espíritos, mais em específico na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai trazer a lei de adoração. Nós, criaturas humanas, vivemos numa sociedade que é regida por diversas leis. Nós temos que obedecer o nosso Código Civil, nós temos que obedecer às leis e os códigos de éticas de cada profissão, nós temos que obedecer ou seguimos o Código de Ética Social e caminhamos nesse nosso processo evolutivo a nos tornarmos seguidores do Código de Ética do Cristo, porque foi este programa de comportamento que ele veio nos trazer quando por aqui passou. Jesus não veio fundar nenhuma nova religião. Aliás, cristianismo é uma criação nossa. O Cristo jamais cunhou qualquer adjetivo, mas ele veio nos trazer, no falar, no entendimento, no esclarecer de Hermínio Correia de Miranda, um programa de comportamento que, se bem seguido, nos conduzirá mais celeremente ao nosso destino fatal, destino ao qual todos nós estamos condenados desde o momento da nossa criação, que é sermos puros e felizes. Mas para atingirmos este nível de espírito puro, e por consequência da pureza moral, a felicidade, é necessário que passemos por todas as dificuldades que a vida terrena nos coloca no caminho. E nesta passagem por essas dificuldades nós seguimos leis. Então, quando Kardec vem trazer na terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Das Leis Morais, ele vem trazer leis. Toda lei que não é cumprida traz uma consequência. Neste caso, não se tratam das leis que regem as nossas relações sociais. As leis morais trazidas aqui por Kardec, com base no Evangelho de Jesus, vigem, regram as relações que temos entre nós, espíritos encarnados ou desencarnados, as relações que temos para com o nosso Criador, para com o Pai, para com Deus, e as relações que temos interiormente, de nós para conosco mesmos. Todas estas inter-relações são tratadas por estas leis, intituladas as leis morais, das quais nós pensamos uma delas, a lei de adoração, e dentro do capítulo da lei de adoração, tiramos um pequeno recorte, que é a prece, que vai das questões 658 a 666 do Livro dos Espíritos. Porque neste mesmo capítulo, Kardec vem tratar sobre outros temas, ou subtemas. Vem falar sobre o objetivo da adoração, a adoração exterior, vem nos falar sobre a vida contemplativa, vem nos esclarecer sobre a prece, que é o item que iremos abordar com mais ênfase na nossa noite de hoje, vem nos falar sobre o politeísmo, ou a crença em vários deuses, e vem nos falar sobre os sacrifícios. Sacrifícios que eram costume da época antiga, em que até animais eram sacrificados em louvor ou em adoração a Deus,
ou em adoração aos deuses, naquelas comunidades que eram politeístas, como era o próprio povo judeu quando foi vítima da escravidão do Egito. Naquele momento, lá antes da libertação feita por Moisés, eles eram um povo politeísta, adoravam vários deuses. E Moisés trouxe este povo, libertando-o e trazendo dois ensinamentos de suma importância que nos servem e que nos serviram para atingirmos o nível evolutivo que temos hoje. O primeiro deles, a certeza do Deus único. Somos todos criaturas de um mesmo Pai. Somos todos filhos de um mesmo Pai, já na visão de Pai trazida por Jesus. Mas na época de Moisés, éramos criaturas de um Deus único, o que efetivamente nos iguala. Por isso, por conta disso, trouxe, além dessa certeza, o princípio da justiça. Porque naquela época, aquele povo que adorava vários deuses, dizia que alguns deuses eram mais fortes do que outros. Então, se o Deus que me criou fosse mais forte que o Deus que criou vocês, eu, por consequência, seria melhor. Quando Moisés nos traz a convicção do Deus único, ele nos irmana e nos iguala, porque somos todos criaturas de um mesmo Deus, que naquela época ainda era um Deus Senhor dos exércitos do povo escolhido, do povo de Israel, e que ali adiante, 1500 anos aproximadamente depois, com a vinda do Cristo, ele nos traz a figura do Deus Pai, não do Deus que castiga, mas do Deus que ama, para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, na questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: em que consiste a adoração? Se nós estamos falando da lei de adoração, em que consiste a adoração? Vimos que existem estas leis morais trazidas por Kardec no Livro dos Espíritos. Vimos que somos regidos por leis que regem a nossa sociedade, que organizam a nossa sociedade, e sabemos que quando as leis são descumpridas, há consequências. Quando as leis são cumpridas, também há consequências. Então, se a adoração é uma lei, cumprir a lei nos trará consequências. Descumprir a lei também nos trará consequências, senão não é lei. A diferença que existe entre as leis divinas e a lei humana, muito simples de ser compreendida, é que a lei divina, eu, querendo ou não, cumprirei. Acreditando ou não, cumprirei. Mas eu não quero cumprir, mas vai cumprir. Mas eu não quero ser feliz e puro, mas será. Mas eu não acredito em reencarnação, mas vai reencarnar. Acreditando ou não. Deus não nos pede a permissão para que as suas leis se cumpram. Já a lei humana, não. A lei humana nós cumprimos se quisermos. Ah, mas sofre consequência. Pode ser que sofra. Também não é certo. Descumprir uma lei humana deveria trazer consequências. Nem sempre traz. Mas descumprir uma lei divina traz consequências. E cumprir uma lei divina traz consequências. Então, a lei de adoração é uma lei que precisa ser cumprida. Por isso, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E os espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele. E quando fazemos isso, nós nos aproximamos de Deus. Nunca estivemos desligados de Deus. Há uma conceituação equivocada que diz que a religião é algo que religa o homem a Deus. Isso não é verdade. É impossível a qualquer coisa material, quiçá nós, estarmos desligados de Deus. Nunca estivemos, não estamos e nunca estaremos, porque vivemos em Deus. Não somos parte dele, é diferente. Mas vivemos em Deus. O que nós não estamos sempre é em comunhão com Deus. Aí é diferente. Para estar em comunhão com Deus, eu preciso fazer um esforço. E esse esforço de elevação do pensamento, que se dá através da prece, por exemplo. Mas não necessariamente este momento é o único momento em que eu estou em comunhão com Deus. Ou será que a mãe em casa preparando o almoço para a família ou para os filhos? Ou o pai, se é ele que cozinha, naquele momento de doação,
para que aquele alimento sirva e nutra não só o organismo biológico, mas também que as energias que ali são condensadas alimentem o espírito que vai recebê-las? Não está elevando seu pensamento a Deus? Não está naquele momento, naquela atitude, numa elevação de pensamentos e não estará em comunhão com Deus também? Estará, com certeza. Todas as vezes que nós fazemos o bem, e fazer o bem nos diz o Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, a resposta é dada muito clara. Fazer o bem não consiste unicamente em ser caridoso, mas em ser útil. Olha que coisa. Ser útil é fazer o bem. E se fazer o bem é seguir Jesus, todas as vezes que eu sou útil, eu estou seguindo Cristo. E estou cumprindo a lei. Então, esta resposta que é dada a Kardec a respeito da adoração, ela é muito mal entendida às vezes, porque nos falta este entendimento. Como dissemos, a questão número 1 da doutrina espírita é esta: que é Deus? Vejam que Kardec não pergunta quem é Deus, porque aí ele já estaria dizendo que Deus é alguém. Ele também não pergunta o que é Deus, porque já estaria afirmando que Deus é alguma coisa. Ele é muito perspicaz, inclusive, na pergunta, como não poderia ser diferente do espírito que aqui esteve na personalidade de Allan Kardec. Aliás, quando nós vemos a imagem de Kardec, eu vou até voltar aqui para abrir um parênteses, porque vale a pena. Esta é a foto mais corriqueira e mais comum de Kardec, não é? Não é essa que ilustra as capas dos livros de Kardec? A gente bota Kardec no Google Imagens, vai aparecer essa foto aqui. Ó. Quem olha para esse cidadão bigodudo ali, de gravata, enxerga uma pessoa feliz e alegre ou uma pessoa séria, disciplinada e responsável? Podem falar, gente. Qual a impressão que ele nos passa aqui? Seriedade, disciplina, responsabilidade, não é isso que passa aqui? Pois bem, quem ler a biografia de Kardec no livro O que é o Espiritismo, escrita por um seu contemporâneo, Henri Sauce, ele nos diz que este cidadão que aí está era e manifestava um riso largo e contagiante, e contagiava a todos com o seu extremado bom humor. Vejam como as aparências enganam, né? Riso largo e contagiante, era ele, Kardec. E contagiava a todos com o seu bom humor. Seria possível a uma criatura que compreendeu a doutrina espírita a este ponto ser triste, carrancudo e desanimado? Não seria Kardec. Nós, no dia que nós atingirmos este nível, também, apesar de todas as dificuldades, foi à falência 2 vezes. 2 vezes ele perdeu tudo. Ele trabalhava durante o dia como contador em 4 empresas que deram que a gente chamaria hoje de bico. Ganhava 7 mil francos por ano. Fazendo a conta de 1 para 1, 7 mil reais por ano dá para uma pessoa sobreviver bem? Hoje em dia, 7 mil dividido por 12. Talvez, mas vai passar dificuldades. Ele ganhava isso. Então ele chegava em casa de noite e traduzia livros, falava 6 idiomas. E dominava o holandês, que dizia que ele não falava, mas ele dominava. Entre eles o espanhol, ele falava o português, francês, alemão. Então ele chegava em casa à noite, traduzia livros e escrevia cursos que eram ministrados por outros professores. Então os professores das universidades encomendavam cursos a ele, ele elaborava todo o material do curso, vendia para esses professores, era o seu meio de subsistência, e eles ministravam as aulas, com o material elaborado pelo professor Hipólito, não por Allan Kardec, não era espiritismo. Ele dava aula de astronomia, de anatomia comparada, matemática, física e química, de graça na sua casa. Era formado em medicina também, para quem não sabia. Então, esta criatura tinha um sorriso largo e contagiava a todos com seu bom humor. Por quê? Porque esta é a consequência de quem cumpre a lei divina. Ou será que há alguma dúvida em nós de que Kardec descumpria alguma lei divina?
Obviamente que as dificuldades que enfrentou são inerentes ao seu processo evolutivo. Mas como participou, como foi a ferramenta, por assim dizer, utilizada pela espiritualidade superior para que nós estivéssemos hoje aqui, numa noite de quarta-feira reunidos, com certeza cumpriu a sua missão, desincumbiu-se com perfeita competência. E aí, ele nos traz, então, das questões de 1 a 13 do Livro dos Espíritos, um esclarecimento a respeito de que é Deus, porque se nós precisamos adorá-lo e é uma lei, precisamos compreender um pouquinho o que é Deus. E na questão de número 13, ele vem nos falar sobre os atributos. Na nossa incompetência de entendermos Deus e às vezes até de sentirmos Deus, não é fenômeno físico, tá, gente? É o cabinho que às vezes desconecta, que pisca a imagem ali. Nessa nossa dificuldade, visando possibilitar um melhor entendimento, ele nos traz alguns atributos, algumas qualidades de Deus para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor. Eterno, sempre existiu. Se tivesse tido um começo, haveria algo antes dele. Aí esse algo seria Deus, não seria ele. Então Deus é eterno. Imutável. Se ele modificasse, se ele mudasse, as leis que ele fez lá na antiguidade seriam diferentes das leis de hoje. Aí aquele povo lá teria sofrido passado por algumas situações e nós passaríamos por outro. Não haveria igualdade. Porque se ele fosse mutável, as leis também seriam mutáveis. Imutáveis são as leis humanas. Conforme o progresso da humanidade, nós vamos aperfeiçoando as nossas leis. Lá em Deuteronômio, que é o livro legislativo de Moisés, que faz parte da Torá, existe uma passagem que descreve quando é permitido ao pai vender a filha como serva. Sabiam disso? Descreve como. Tem algumas opções. Não pode sempre. Conforme Deuteronômio, não podia sempre. Mas havia algumas situações em que ele podia vender a filha como serva. Isso é absurdo para nós hoje. Inimaginável. Mas era uma lei humana. Então vejam que o passar do tempo fez com que as nossas leis fossem se aperfeiçoando. Chegará um dia que nós não precisaremos mais de leis humanas, porque seremos espíritos que cumpriremos a lei divina na sua integralidade. E aí não precisaremos mais das leis humanas. Mas ainda precisamos, e precisamos cumpri-las. E esse exemplo foi dado pelo Cristo, que jamais descumpriu uma lei do Império Romano. Tanto que a sua condenação foi armada, porque ele não tinha nenhum crime cometido. Imaterial, obviamente, único, como falamos no início, onipotente e onipresente, sabe tudo, tudo vê e está em todo lugar. E aqui um destaque para esta questão, soberanamente justo e bom. Porque se ele é soberanamente justo e bom, qual a qualidade das suas leis? Soberanamente justas e boas. Porque mesmo a lei de reencarnação sendo a consequência, sendo a prova da justiça divina, em que nós temos várias oportunidades de resgatar erros cometidos e de nos melhorarmos dali para frente, estes erros cometidos nos são cobrados a leves pinceladas. Porque se viesse tudo de uma vez só, nós não teríamos competência para suportar. Para pagar uma dívida, eu preciso ter crédito. Então a gente adquire créditos numa existência, vem trabalhar na casa espírita como voluntário, como tarefeiro, exerce a mediunidade, faz palestra, orienta, organiza grupos de estudo, trabalha em outra atividade assistencial da casa espírita e vai adquirindo créditos. Aí quando eu estou com a minha carteira cheia de créditos, aí eu posso ter uma existência em que eu comece a pagar um pouquinho do que eu tenho de dívidas. Porque se Deus, ou se a lei divina nos cobrasse tudo de uma vez, nós não teríamos condições, já disse o Cristo. Meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então nós precisamos fortalecer os ombros através da prática do bem. E agora vimos, né? Praticar o bem é tão simples, é só ser útil. E às vezes é tão útil que não atrapalha, né? A minha afinada avó dizia, muito ajuda quem não estorva. Isso normalmente quando ela estava varrendo a casa e a gente criança estava com as pernas espalhadas, tá lá, brinquedo no chão, ela só dizia, muito ajuda quem não estorva. Então ser útil já é fazer o bem, nas pequenas coisas, nestas pequenas coisas. Entendendo um pouquinho essa questão do que é a divindade, nos vem então a questão da prece. E aí Kardec faz uma pergunta. Qual o caráter geral da prece? E a resposta dos espíritos. A prece é um ato de adoração. Nós vimos que adorar a Deus é uma lei, precisa ser cumprida. E a prece é um ato de adoração. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele.
é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus, pedir a Deus e agradecer a Deus. E o que eu posso pedir a Deus? Existem coisas que eu posso pedir a Deus e existem coisas que eu não posso pedir a Deus? Não precisa ninguém responder, só pense um pouquinho. A prece é um ato de louvor. Para que haja este louvor, é necessário que haja um sentimento. Então, o que eu peço a Deus? Aquilo que o meu coração estiver dizendo. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ore a Deus e peça a Ele aquilo que o seu coração está lhe dizendo. E se eu não conseguir, aí é outra história. Nós não devemos colocar limites nas nossas preces, senão ela se torna artificial. Eu tenho um sentimento de pedir para que aquele meu familiar que está adoentado melhore de saúde. Pô, mas aí eu fico pensando, porque se existe a lei de causa e efeito, talvez o problema de saúde dele seja uma questão necessária, que ele tem que ultrapassar. Então, acho que eu não vou pedir isso. O que o seu coração diz? Você deseja que ele melhore? Desejo. Então, peça. Peça. Com todas as forças do seu sentimento. Peça a Deus. Existe uma questão que alguns dizem que foi feita a Madre Teresa, outros dizem que foi feita a Irmã Dulce. Então foi feita a alguém, porque a gente não tem certeza quem foi feita, mas a pergunta e a resposta são bastante interessantes. Perguntaram a uma dessas personagens: o que a senhora fala quando ora? Daí ela respondeu: meu filho, eu não falo nada, eu só ouço. E o que Deus lhe diz quando a senhora ora? Ele não diz nada, ele só ouve. Então, é o sentimento, é aquilo que está emanando da profundidade do meu ser, com sinceridade de propósitos. E, obviamente, que o entendimento da doutrina espírita nos permite perceber que nem sempre aquilo que eu peço vai me ser concedido. Por quê? Porque talvez não seja o melhor. Talvez não seja aquele o caminho. Mas vai me servir para o meu entendimento. E este exercício de pedir me coloca diretamente em ligação com Deus. Joana de Ângeles, nesta obra que aí está, Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, escritora de várias obras, das 300 e tantas obras que o Divaldo já escreveu, ela é autora de grande parte delas, e ela nos diz nesta obra chamada Plenitude, que é uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, é a terceira obra da série psicológica. Olha que interessante. Agora, a oração é outro veículo por meio do qual se produz assim, olha que coisa, sintonia mental com Deus. Como é que eu vou fazer sintonia mental com Deus se eu ficar policiando o que eu posso e o que eu não posso pedir? Não vou conseguir. Eu vou estar sempre me pensando, raciocinando e não vou estar fazendo a minha ligação. Ela faculta a prece ou a oração uma análise das necessidades humanas em relação às finalidades essenciais da existência. Então, ela nos possibilita, naquele momento de desligamento da vida material, aquele aconselhamento que nos é dado para que nós fechemos os olhos é no sentido de permitir que, sem ver o mundo externo, eu consiga talvez olhar para dentro. Aqui está escrito o que aqui nessa... O que diz aqui? Consegue enxergar uma frase que está aqui? O que diz essa frase? O silêncio é uma prece. Qual silêncio? O que vocês estão fazendo me ouvindo? Não. Não é esse. É este aqui, ó. O silêncio nos pensamentos. Porque eu posso estar sentado na tribuna, assistindo uma palestra pública e pensando no que eu vou fazer depois. Quando esse chato parar de falar, eu estou louco para ir para casa e tomara que acabe logo para tomar meu passe, ó. Eu posso estar pensando assim. Até porque o nosso poder de concentração, como nós não somos treinados a isso, ele é muito rápido. Nós conseguimos, o único que nesta noite é obrigado a escutar a palestra do começo ao fim sou eu. Eu sou obrigado. E vejam que coisa interessante. Não é só essa. Todas as palestras que eu faço, eu sou obrigado a ouvir do começo ao fim.
Então, para quem que são as palestras que são feitas na tribuna pública, inicialmente? Para aquele que aqui está. É o único que é obrigado a ouvir do começo ao fim. Os demais, em alguns momentos, o pensamento voa. Aí tem que fazer um esforço, voltar aqui. E não tem aquela conversa de desdobramento, tá, gente? A pessoa às vezes dorme, não, mas eu estava em desdobramento. Não, estava dormindo mesmo. Não durmam, não durmam. Diz um amigo nosso que ele tem a mediunidade do sono. Eu acho que eu não tenho, pelo menos eu espero que não. Então não se deixem levar pela mediunidade do sono. Não existe esse aprender no plano espiritual. Isso é para de noite. Para aqueles que quiserem de noite deixar o corpo na cama e vir para a casa espírita estudar, é possível. Aí eu faço uma pergunta. Esse que hora de noite pede para vir para a casa espírita estudar? Quando está dentro do corpo, estuda? Gosta de estudar? Pega um livro e lê Joana de Ângeles 4, 5 vezes o mesmo parágrafo para entender um pouquinho do que ela está falando? Ah, não tenho paciência para isso. Então, quando o corpo dormir, obviamente não vai vir para a casa espírita, né? Vai para onde? Vai fazer o que gosta. Porque enquanto estamos presos neste corpo, nós somos obrigados a seguir as regras que falamos e as leis da sociedade. Quando este corpo dorme e eu fico livre, o que eu faço? O que eu gosto. No mundo espiritual eu faço o que eu gosto e cada um vai buscar os seus confrades, os seus amigos, os seus iguais para desenvolver atividades que lhes são do agrado. Então, se eu quero vir para a casa espírita estudar à noite, é necessário que eu desenvolva, enquanto acordado, enquanto em estado de vigília, este gosto. Aí pode ser que eu venha para a casa espírita estudar à noite, como muitos vêm, né? Como muitos vêm. Então, esta oração nos permite, nesse momento de desligamento da questão exterior, fechar os olhos é uma ferramenta útil para alguns nesse ponto, o silêncio dos pensamentos, que está escrito aqui, eu consiga analisar-me. E desta forma, além de buscar a ligação e de efetivamente sintonizar mentalmente com Deus, como nos disse ali, como nos diz a Joana nesta frase, nós estaremos fazendo uma autoanálise, que vai nos permitir, se isso for confortável, se isso for vontade nossa, uma mudança de posturas. Uma mudança de postura, que é decorrente de um incômodo. Neste momento em que aqui estamos, aproximados 30 minutos, 30 e pouquinhos, 40 minutos, para quem chegou um pouquinho mais cedo, vocês já se mexeram quantas vezes na cadeira? Ou estão na mesma posição, sentados desde o momento que chegaram? Não, né? Não estariam com as pernas dormentes até. E por que houve esse movimento do corpo? Porque houve um incômodo. Então, houve um incômodo, nós nos rearranjamos na cadeira para sair do incômodo. Vejam então que o incômodo provoca uma mudança. Para que haja mudança é necessário que haja o incômodo. Se não houver o incômodo, eu não mudo. Só vai haver mudança se houver algo me incomodando. Às vezes é a força da lei, que me coloca numa situação tão difícil que eu sou obrigado a me mexer, porque senão a coisa desanda de vez. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem nos trazer uma observação, um entendimento do que ocorre quando nós descumprimos a lei. Vimos então que a lei de adoração é uma lei, se a lei tem que ser cumprida. Se eu descumpro essa lei, o que acontece? Emmanuel vem nos ajudar nesse entendimento, porque olha aqui o que a Joana disse antes, ó. A oração produz sintonia mental com Deus. Se eu não pratico a oração, eu não entro em comunhão, não faço essa sintonia mental com Deus. E aí o que diz Emmanuel? A falta cometida, porque somos seres faltosos, cometemos os nossos desatinos aqui para trás, opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças vou tirar a mão daqui para ver se ele não pisca mais. A qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também, olha que coisa, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Todas as vezes que nós cometemos um equívoco, seja com relação a nós mesmos ou com relação a um terceiro, nós provocamos uma desarmonia em nós, porque estamos descumprindo a lei. E esta desarmonia fica impregnada na nossa forma de pensar. Aí aparece a culpa. Essa perturbação que aparece ali é a culpa, que já é um avanço.
Porque antes da culpa nós éramos indiferentes. Então, lá naquele momento do Deuteronômio, os pais que venderam as filhas como servas não tinham culpa nenhuma. Isso era a lei, era permitido. Eles estavam cumprindo a lei. Lembra daquele momento do apedrejamento da mulher adúltera no Evangelho? Em que estavam todos prontos a apedrejar ou delapidar a mulher, que era a lei romana dizia isso. E aí chega o Cristo e eles perguntam, não para saber a resposta. Aqueles que fazem a pergunta, perguntam esperando que o Cristo dissesse, não, não apedreja. E aí o que ele estaria fazendo? Descumprindo uma lei romana. Pronto. Haveria motivo para acusação. O que ele responde? Aquele que estiver livre... Ele disse que era para jogar pedra ou não jogar pedra? Não. Ele fez a turma que ali estava pensar. Aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. E olha, gente, quando um espírito do quilate de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, de Camilo, mentor espiritual de Raul Teixeira, Bezerra de Menezes, falam, eles não falam da mesma forma que alguém de nós que estuda um assunto e vem aqui na frente apresentar. Eles falam com a energia de quem vivenciou e está passando uma experiência pessoal. Então aquela fala vem carregada da sua energética espiritual. Agora imaginem conversar com o Cristo. Qual a energética espiritual daqueles que tiveram esta oportunidade de estar frente a frente com o Cristo? Então, quando ele fez esta pergunta, ele não fez a pergunta para os personagens que ali estavam. Ele fez uma pergunta que calou profundamente no íntimo daqueles espíritos que ali estavam. E que não conseguiram mentir para si mesmos, e nem para ele, dizendo que não tinham pecado. Por conta disso, o evangelista diz que os mais velhos foram saindo primeiro, e depois os mais novos, e não ficou ninguém. Por que não ficou ninguém? Porque não tiveram condições de negar a afirmativa do Cristo. Não era nem uma pergunta, era uma afirmativa. Aquele de vocês que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Não tinha ninguém ali que estivesse sem pecados. Por isso todos eles saíram, foram embora, e a mulher não foi apedrejada. Então, a profundidade e esta energética que emana desse tipo de espírito, e aqui falamos de alguns, mas estes, ainda que sejam acima da média, são incomparáveis ao Cristo, atinge aqueles que ali estão. Lembramos também o encontro do Cristo com Emmanuel, lá atrás, Públio Lentulus, um senador romano, um homem rígido, alta autoridade do Império Romano, o encontro de Jesus com Saulo, naquela caminho de Damasco, narrado por Emmanuel também no livro Paulo e Estevão. Então, são criaturas que tinham socialmente um nível muito alto, mas que na presença do Cristo, dada a sua moralidade muito baixa, desmontaram-se. Públio Lentulus não conseguiu nem falar nada. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, olha para o Cristo, que já não estava mais vendo, mas olha na direção do Cristo e fala, Senhor, quem és tu? Ou melhor dizendo, quem és tu, Senhor? Por que ele fala, quem és tu, Senhor? Porque ele já sabia que era o Cristo. Como é que ele sabia? Pela energética que ele estava recebendo, pela energia que emanava do Cristo. E o Cristo responde, eu sou aquele a quem tu persegues. Então, é esta sintonia que nós conseguimos atingir quando nós efetivamente cumprimos a lei de adoração. E aí trouxemos aqui alguns exemplos de efeitos do cumprimento desta lei. Porque nós vimos aqui no slide anterior, aquela frasezinha lá em cima que diz, descumprir a lei de adoração traz sofrimento. Porque imagina a criatura que está envolvida nesse processo aqui e nunca ora. Olha que tristeza, olha que situação difícil, podendo levar, inclusive, às questões de depressão, podendo culminar, inclusive, numa depressão profunda, no suicídio. Porque o padrão vibratório é muito baixo, a culpa se mostra de uma forma muito forte. E vejam que ela vem alicerçada de outros pensamentos. Emmanuel, nesta mesma obra, nos diz que a sintonia é uma lei inderrogável. O que é uma lei inderrogável? Querendo ou não, nós sempre estaremos sintonizados. Em qualquer lugar onde estivermos, querendo ou não, estaremos sintonizados. Por quê? Porque é natural. Nosso pensamento vai sintonizar com a mesma frequência de pensamento que está sendo emanada. Se eu estou num momento de raiva e de fúria,
eu estarei sintonizado com todas as ondas de raiva e de fúria que estão emitidas no universo naquele momento. E a única solução para sair deste clima, nos diz Emmanuel, é a vontade, mudar a sintonia, tanto para sair quanto para adentrar num nível de frequência elevada. Então, não adorar a Deus nos traz sofrimento. E aí no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é a última obra de Manuel Filomeno de Miranda, nos trazendo aqui os bastidores espirituais do processo da Covid aqui na Terra, os atendimentos feitos pelas equipes naquele momento difícil que passamos um tempinho aqui atrás no processo da Covid, ele vem nos dizer assim, ó, mostrando que cumprir a lei de adoração promove, olha que interessante, ó, cumprir a lei de adoração promove auxílio, alívio e reconforto. Então, se não cumprir a lei traz sofrimento e cumprir a lei traz isso, o que é melhor fazer? Ainda que no começo a minha prece seja repetitiva, ainda que no começo eu tenha dificuldade de fazer isso que está aqui, o silêncio interior, ainda neste momento se faz necessário que eu tenha persistência, porque isso é um treinamento. O irmão Spinelli nos diz aqui, Filomeno de Miranda, o irmão Spinelli informou-nos que aquele seria o laboratório para as nossas experiências transcendentais, o hospital. A equipe espiritual saiu da colônia e vieram para um hospital de uma grande cidade. Obviamente que ele não conta qual é o hospital e nem qual é a cidade. Isso pouco importa, porque todos os hospitais da Terra, além da equipe médica, todos aqueles profissionais da saúde que ali estão, têm por trás destes uma equipe espiritual. Não há um hospital na Terra que não tenha uma equipe espiritual trabalhando incansavelmente no auxílio daqueles que ali estão. E concitou-nos a orar na sala do diretor, de modo que deveriam espalhar-se as vibrações de bem-estar que pudéssemos produzir. Recolhemo-nos interiormente, rogando ao médico sublime sua misericórdia e proteção. Olha que coisa! A equipe espiritual na sala do diretor do hospital, orando para produzir, como ele fala ali, ó, vibrações de bem-estar que seriam absorvidas por todo aquele grupo de pessoas encarnadas e desencarnadas que ali estavam. A lei de adoração se cumprindo, porque houve a vontade daquele grupo de espíritos orientados pelo Spinelli, Francisco Spinelli, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, desencarnou e continuou suas atividades, como muitos outros, né? Frederico Figner, por exemplo. Por aí vai. Espíritos que desencarnaram e continuaram, Bezerra de Menezes, continuaram suas atividades que faziam aqui como espíritas no plano espiritual. Então, Spinelli, era o líder, o coordenador da atividade ali, da qual Filomeno de Miranda era um membro da equipe. E chamou a equipe, foram para o hospital, chegaram lá, ele chamou eles na sala do diretor, encarnado, na sala do diretor do hospital, e fizeram a prece, visando isso ali, ó, espalhar vibrações de bem-estar. Chamou-me a atenção, já adentrando as enfermarias, um cavalheiro de aproximados 50 anos, que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina. Silêncio da oração, este silêncio da oração. E entregou-se à providência divina, atraindo de imediato, olha que coisa, venerando espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. A prece daquele cidadão que ali estava, diagnosticado com Covid, foi tão fervorosa e sincera que de imediato um espírito superior se aproximou dele e provavelmente lhe fez uma imposição de mãos, lhe trazendo vibrações de paz e coragem. Olha que coisa extraordinária. Isto é a lei de adoração se cumprindo, trazendo auxílio, alívio e reconforto. E aí fica aquela questão da qual nós conversamos um pouquinho, já trouxemos algumas pinceladas, né? Como? Como deve ser feita a prece? De que forma deve ser feita a prece? Aí nós temos vários exemplos. Eu preciso juntar as mãos? Eu posso ficar com as mãos no colo? Eu preciso fechar os olhos? Eu posso fazer a prece sentado ou deitado? Eu preciso estar em pé? Precisa me ajoelhar para fazer a prece? Preciso dirigir-me a um centro religioso, seja de qual religião for?
Preciso fazer essa prece em conjunto com alguém? Posso fazê-la sozinha? Qual é a receita de se fazer uma prece? E nós não vamos criar nada aqui. Assim como Kardec e os espíritos superiores também não criaram. Nós vamos trazer a receita que nos foi dada pelo modelo de perfeição máxima que passou pela Terra. Foi ele que nos trouxe a receita de como orar, que está registrada pelo evangelista e trazida também pelo evangelista Mateus e trazida também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, em que o Cristo diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Lembra lá? O que tu fala quando fala com Deus? Nada, eu só ouço. O que Deus te fala quando fala contigo? Nada, ele só ouve. É o entrar no meu quarto interno. Não é um ambiente físico, não é a postura das mãos, não é o fechar dos olhos. É o entrar no meu ambiente, no meu quarto interno, e ali conseguir efetivamente conversar com Deus. A prece faculta uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem, acalmando interiormente e predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho. Então, por que eu devo pedir? Se Deus sabe tudo, porque eu desço do meu pedestal de orgulho e me coloco na posição de humilde, como faziam ou como fizeram todos aqueles que tiveram o corpo físico curado por Jesus. Como fez aquele cego de nascença que, ouvindo a turba chegando, saiu, como diz o evangelista, aos saltos. Mas ele era cego. Imagine um de nós, com os olhos vendados, sair no meio desse salão aos saltos, correndo, sem enxergar nada. Tamanha a fé que ele tinha que seria curado por Jesus. Saiu aos saltos. E chegando próximo do Cristo, Cristo pergunta a ele: o que queres tu que eu faça? O que queres tu que eu faça? Eu quero que tu me cures. E aí ele dizia: tua fé te curou. Porque se a pessoa não quisesse ser curada, ainda que manifestasse pela boca, mas o Cristo lia o pensamento de todos aqueles que ali chegavam, não aconteceria. Era necessário este momento aqui, libertar-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo, tornarmos-nos receptivos ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Então, quando nós adentramos a casa espírita, na busca do consolo, na busca do amparo, na busca do refazer das nossas energias, é necessário que nós venhamos com esta predisposição. Porque esse trabalho de auxílio do mundo espiritual não se dá no momento em que eu recebo o passe. Ele finaliza-se no momento em que eu recebo o passe. Ele inicia no momento que eu coloquei o pé ali na porta, que eu sentei na cadeira, como falou a nossa irmã no início do trabalho, busquei sintonizar com a ambiência que aqui já estava, melhorando-me, me predispondo, me tornando receptivo e auxiliando para que ao final dos trabalhos, quando eu receber o passe, eu efetivamente absorva aquela energia espiritual e humana que nos será ou que será fornecida naquele momento. E efetivamente eu possa usufruir desta benesse. Porque para que haja efeito é necessário que eu queira. Que queres tu que eu faça? Perguntava o Cristo àqueles que curou. Então é necessário que eu queira, e esta predisposição se alcança na medida em que eu faço o silêncio que aqui está, eu elevo os meus pensamentos e eu me torno receptivo às bênçãos que estão se dando neste momento e que se deram durante toda a palestra. O livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de autoria de Sueli Caldas Schubert,
nos diz que, inclusive, cirurgias espirituais são feitas durante a palestra pública, mas para que isso aconteça, o que é necessário? Que eu esteja receptivo. Porque se eu não estiver, eu não receberei. E aí, nós finalizamos voltando aqui para aquele slide com o qual iniciamos a nossa fala. Adianta orar, esperamos que as informações doutrinárias, que os exemplos trazidos das obras fidedignas da mediunidade abençoada, de alguns médiuns que aqui apareceram, tenham servido para nos esclarecer, para nos reconfortar e para nos dar a certeza de que adianta orar. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós.